Oi, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre Jogos Vorazes. Calma, são esses livros aqui, meus livros favoritos da minha vida, e sobre esse aqui que eu também tô relendo, que é do universo de Jogos Vorazes, né, que foi o livro mais recente publicado pela Suzanne Collins, e ele é um livro que vai ter o filme esse ano. Quero muito assistir. Em novembro vai ser lançado o filme Amanhecer na Colheita. E por isso eu resolvi reler esse livro esse ano, mesmo já tendo lido ele no passado. Porque eu quero refrescar, né, as informações para poder depois comparar com o filme. Então, o que acontece esse ano de 2026, eu reli a trilogia de Jogos Vorazes, acho que foi em março, de março para abril, não, fevereiro para março. Enfim, foi no começo do ano, eu reli e eu li pela terceira vez. Sim, são os meus livros favoritos, então é um livro, assim, de conforto para mim. Então, sempre que eu vou reler, ainda é incrível, como se eu estivesse lendo pela primeira vez. A leitura é uma coisa fluida e é incrível. São meus livros favoritos, meus filmes favoritos. Jogos Vorazes é uma distopia e o único que eu li pela segunda vez foi esse aqui, A Esperança, porque esses dois aqui foi a terceira vez mesmo. Também esse daqui eu só li uma vez, porque pra quem conhece esse universo, sabe que esse aqui é a história da juventude do presidente Snow, que é o vilão, né, dos Jogos Vorazes. E eu não gosto dele, então eu li uma vez só. Eu não quero ficar lendo sobre ele é muito chato. Ele é uma pessoa ruim. E assim, o livro é muito bom. Tem a Lucy Gray, né? E uma coisa que me intriga ainda, spoiler, se você não gosta de spoiler. Vamos lá, vou falar. Uma coisa que me intriga e é uma coisa que eu não gosto são finais abertos. E esse livro aqui, ele tem um final extremamente aberto, porque a gente não consegue saber o que aconteceu com a Lucy Gray, né? Qual foi o destino dela, o que aconteceu com ela? Eu quero saber nos mínimos detalhes. E esse livro, ele não diz isso, é aberto. Eu não gosto de ficar à mercê das imaginações. Eu quero saber o que aconteceu de verdade. Tintim por tintim, isso aqui não me diz isso. Então, assim, um livro muito bom, mas o final ele é aberto. E eu só li ele uma vez, mais por conta do personagem, como eu falei, do Snow. Não é tão agradável ler sobre ele, ele é um personagem desagradável. Mesmo assim, muito importante para a história desse universo de Jogos Vorazes. Só que talvez um dia eu vou tentar ler ele de novo. Eu lembro que eu li uma vez, aí depois eu tentei ler de novo e eu abandonei, né? Aí, esses aqui são os meus queridinhos. Meus queridinhos, né? Eu lembrei do Haymitch. E todos os livros eles se entrelaçam, os personagens, vai falando como era a juventude de um, e aí se entrelaça com o que a gente vê no futuro. Se você quiser ler Jogos Vorazes na ordem cronológica, definitivamente você tem que começar por esse, né? Que são os primeiros jogos, né? Dos Jogos Vorazes. Eita, cai. Você lê esse aqui, que é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que fala sobre o presidente Snow e a Lucy Greybird, né? Baird. Enfim, a Lucy Grey. E aí, depois desse, você lê esse aqui, que já é a juventude do Haymitch, que é um personagem muito importante e muito legal nesse universo todo, que é Ao Amanhecer da Colheita, e esse ano vamos ter o filme, e eu quero muito assistir, em novembro. E aí depois você vem para a trilogia principal, né, que foi lançado primeiro, Jogos Vorazes, Em Chamas e Amanhecer. Então é simplesmente muito bom. Assim, eu já sei exatamente o que me espera enquanto eu releio esse livro aqui, porque é uma história muito triste, é a história do Haymitch, da infância dele, da vida dele, o que aconteceu com ele quando ele venceu os jogos. É muito triste, então eu já sei o que vai acontecer. Não é legal, mas ao mesmo tempo é legal porque é um personagem maneiro. E é isso. Apesar desse daqui não ser o meu livro favorito dos Jogos Vorazes, eu li ele também antes de ir ver o filme no cinema. Então eu comprei, eu li e depois eu fui no cinema no lançamento e eu assisti. Esses aqui, da trilogia, eu não pude fazer isso porque eu era criança, né, na época. Eu nem conhecia. E aí eu assisti sim os filmes primeiro e depois eu me interessei para querer ler os livros. Mas foi bom, do mesmo jeito. E com esse aqui eu vou poder fazer isso também, né, se Deus quiser, eu já li, tô relendo e vou poder ir assistir o filme e ver quão bem adaptado esse filme vai ser. Mas assim, sendo dessa franquia de Jogos Vorazes, eu não acho que eu ou qualquer pessoa vai se decepcionar, porque eu acho que os livros eles foram muito bem adaptados.
até hoje, né? Para entender como existe uma ordem cronológica, como os anos se passaram ao decorrer dos livros, né? Por exemplo, nesse aqui, que é, como eu falei, a história do Snow e da Lucy Gray, foi a 10ª edição dos Jogos Vorazes. Que todo ano, nesse universo, acontece essa coisa chamada Jogos Vorazes, em que são sorteadas crianças, né? E elas participam de uma luta até a morte, né? Bem pesadinho, mas enfim. Então essa aqui foi a 10ª edição dos Jogos. Aí a história do Haymitch, que é o que eu quero muito assistir no cinema, né? Que é a história desse livro, foi a 50ª edição, ou seja, a edição 50. Ou seja, dessa pra essa se passaram já muitos anos. O Snow ele já estava bem mais velho. E aí imagina nessa edição aqui que foi a da Katniss. Foi a 74ª edição, né? E o Snow já estava um velho. E se passaram já muitos e muitos anos. E na verdade a do Haymitch foi até o Massacre Quaternário, né? Que foi a 50ª edição. E a Katniss, para quem também já leu, viu que ela participou da edição 75ª, que foi também o Massacre Quaternário. Que era onde o dobro de pessoas eram sorteadas, né? Pra participar desse torneio mortal. Eu quero assistir o filme. Eu só sei de uma coisa, não importa o livro que essa escritora publicar, sendo de um dos personagens, eu vou querer ler. E assim, um livro que eu também leria muito é o do Finnick. Se ela publicasse um livro sobre a juventude do Finnick, sobre como foram os jogos dele, eu também leria. Se ela publicasse um livro do ponto de vista do Pita, eu também leria. Mesmo que já exista um livro, não dela, né? Mas eu acho que um fã fez, né? Escreveu, que é The Boy with the Bread, que é o garoto com pão, porque o Pita, ele é um padeiro. Então, é meio que o ponto de vista do Pita, só que esse livro é em inglês. Não sei se ele tem. Eu comecei a ler, mas não terminei. Mas é o ponto de vista do Pita, né? O Peter, pra quem conhece assim. E assim, se ela publicar livros sobre os personagens, eu vou estar querendo ler eles. Vou ler. Então é isso. Eu estou muito assim ansiosa pra assistir esse filme no cinema. É isso.